percepção. O defeito aparente, o vício aparente, não gera a possibilidade de alegação de vício redibitório. Por essa alegação de vício redibitório, previsto lá no artigo 441 do Código Civil, por essa situação de vício redibitório, o sujeito vai ter direito ao quê? Ou ao abatimento no preço da coisa, ou à devolução do preço pago. E é óbvio, se houve má-fé do alienante, mais perdas e danos. Então ele tem duas possibilidades a escolher. Ele quem? O adquirente. Ou ele vira lá para o sujeito que alienou a coisa para ele, para o alienante e fala: olha, alienante, você me devolve o valor que foi pago. Ou ele fala: alienante, eu paguei 300 mil reais por essa coisa. Eu quero diminuição no preço, você me devolve 100 mil só. Ele escolhe o que ele quer. Ou ele fica com a coisa e pede abatimento no preço, ou ele pede devolução do valor pago. Se ele quiser o abatimento no preço, ele vai mover a ação estimatória, ação quanti minores. Se ele não quiser o abatimento no preço, ele vai pedir a devolução do valor pago e, óbvio, vai devolver a coisa. No entanto, ele tem prazo para fazer isso. E quais são os prazos que ele tem para fazer isso? São 3 prazos que ele tem para fazer isso, 3 possibilidades de prazo. Todos estes prazos estão lá dispostos, disciplinados no artigo 445 do Código Civil. O prazo pode ser, primeiro, prazo ordinário, prazo comum, 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. É o artigo 445 caput. O prazo ordinário, prazo comum, é de 30 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Além deste prazo ordinário, deste prazo comum, temos o próximo prazo aí. Se o adquirente já estava na posse da coisa. Imaginem só a seguinte situação. Eu aluguei a minha casa para o José é meu inquilino. E aí eu vendo a minha casa para o José, pode acontecer isso? Claro que pode, né? O adquirente da casa, nesse caso, já estava na posse da coisa no momento da venda, no momento da alienação. Neste caso específico, o prazo é contado à metade. Se o bem é móvel, o prazo será de 15 dias. Se o bem é imóvel, o prazo será de 180 dias. Então esse é o segundo prazo. No primeiro prazo vocês podem colocar lá prazo comum. No segundo prazo vocês podem colocar lá seu adquirente já estava na posse da coisa. E o terceiro e último prazo para alegação de vício redibitório. Quero lembrar que todos estes prazos, gente, são decadenciais. Todos estes prazos são prazos decadenciais. Tá claro? Então, o terceiro e último prazo é aquele prazo do defeito oculto de difícil percepção. É um prazo que eu começo a contar só na data em que o defeito se manifesta. Não é? Qual é que é o prazo? Máximo de 180... Máximo de, hein? Não é prazo cogente. Máximo de 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. 180 dias para bens móveis e 1 ano para bens imóveis. Esse é o prazo, esse último prazo é do parágrafo 1º do artigo 445. No artigo 445, ainda no parágrafo 2º, nós encontramos a disposição para a lei especial quando se tratar da alienação de animais. E o 446 do Código Civil, que é importantíssimo, que trata da cláusula de garantia, que gera tanta discussão, né? Quando o alienante dá uma garantia, como é que se contam os prazos? Ora, se o alienante me deu uma garantia suplementar, uma garantia contratual, o que é que vai acontecer? Durante o prazo de vigência daquela garantia contratual, não correm os prazos de garantia legal. Então, enquanto tiver lá, o alienante me deu 3 meses de garantia. Quando passarem esses 3 meses de garantia que o alienante me deu, é que entra a garantia legal. É o 446 do Código Civil que diz isso. Tá? E além disso, muito importante ter em mente que, se durante a garantia contratual eu descubro o defeito,
eu tenho um mês, eu tenho 30 dias para comunicar ao alienante. Se eu não comunico, eu decaio do direito de garantia contratual. Mas no dia imediatamente subsequente, inicia a garantia legal. Tá legal, gente? Pois bem, esse era o recado que eu queria dar para vocês aí em direito contratual, na teoria geral dos contratos. Nós tratamos aí dos princípios do direito contratual, da classificação dos contratos comutativos e aleatórios, e dentro das garantias, nós tratamos aí do vício redivitório, que é a garantia sobre a coisa que é alienada. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar de função social no direito de família. Vamos tratar de direito de família, de maneira geral, sobre um aspecto civil constitucional. Antes de encerrar a aula, eu gostaria de lembrar vocês aí o e-mail aqui do programa, saberdireito@stf.jus.br. Mandem os e-mails de vocês aí com dúvidas ou sugestões. Por hora, um forte abraço a todos vocês. Espero que estejam gostando do nosso curso de Direito Civil Constitucional e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço.